Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui estamos mais uma vez com o NAM Podcast, Sim. Seu portal de novidades. Hoje com a presença ilustre do ícone, né, do grafite brasileiro. Pode dizer assim, o repercussor, o cara que deu Exatamente. o pontapé inicial. Obrigado. Primeiramente é uma honra enorme estar recebendo você com a gente e ter recebido nós aqui no seu ateliê, né? Ateliê, que é demais. Diga-se de passagem, tá muito demais. Sim, Isso é louco. verdade. Bom, obrigado aí, é um prazer, é sempre importante também, acredito e acho extremamente importante todo mundo compartilhar, né, conhecimento, compartilhar a história, Sim. trocar ideia, então parabéns aí pra vocês desse corre, que é importante. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E pra quem não conhece, acho que são poucos que não conhecem, né? Binho Ribeiro, o famoso. Vou procurar lá no Obrigado. Instagram, Binho3M, que vai estar lá. E também vai estar lá no NAM Podcast, certo? E não esquecendo que, ó, segue lá nosso canal no YouTube, tá? A entrevista vai sair lá. E no Spotify também, Exatamente. certo? E lembrando que esse episódio de hoje também é disponibilizado com nossa nova parceria, o Tio Lê. Tio Lê, Tabacaria, tá junto com a gente. Tá chegando, deixou nós fortão e mandou um presente pro nosso ilustre. Eu tava Aí, tomando, hein? tava até tomando de posse aqui, mas Ah, é? mandou um presente pro parceiro. Olha lá, hein? Aí, ó. Sim. Pode Uma bolsa, hein? Tem umas Uma paradinhas. bolsa recheada aí. Tem umas Pô, paradinhas. isso aí é Tem umas paradinhas dentro aí. Tem umas tudo que a paradinhas gente... maneiras. Tudo que a gente pode querer, né? Sim. Olha, uns adesivos, pá, que Sim. legal, hein? No outro bolso aí tem umas coisas. Muito Tem legal. umas coisas bacanas aí. Bem interessante. Muito obrigado pela presa aí. Que isso é nóis, cara. Ó, que joia, hein? É isso aí, Sadu, é isso? Não, Tio Lê Arguile. Ah, então deixa eu voltar pra cá. Onde que tava? Tava aqui na frente. Isso aí. Tio Lê Lagrini fortalecendo mais uma vez. Certo, tio Lê, é isso, né? Tio Lê. Isso. Famoso também. Valeu a presa. Convido aí a tirar um tempinho e vir aqui visitar o espaço também. Pronto. Aí, ó. Curtir, somar aí com a galera. Os caras- Valeu, os muito caras- obrigado o pela Igão- presa. Igão lá mandou um beijo pra tu. outro pra você, cara. Tá ligado? Como é que faz, né? A beijo é uma coisa do amor, né? Amor você Exatamente. rebate com amor, né? Sim, Então, é, assim tá tudo bem, né? Tem que ser recíproco, tá ligado? Tem que ser. Pô, Binho, fala pelo menos um pouquinho aí da sua ilustre trajetória pra gente. Sim. Opa! Bom, obrigado aí, né? A trajetória é de um moleque que foi acreditando naquilo que queria, no sentido de começar a estudar, de ir atrás da arte, atrás do desenho. E aí esse moleque com 12, 13 anos já conheceu o hip hop, começou a conhecer, na verdade, o skate e o hip hop vieram juntos. Isso mais ou menos em 84, né? Sim. Então nesse período foi que Um tempinho. teve um estralo assim que várias pessoas que era muito difícil estar conectado naquela época, né? Não existia internet. Para você se conectar com o mundo, para você saber o que acontecia, você tinha que correr atrás. E acho que essas duas culturas, quando vieram pro Brasil, se estabeleceram de uma forma muito bacana, porque trazia essa oportunidade de trocar ideia com pessoas de outros países, entender como que o mundo era. Sim. E assim foi começando as coisas, né? Através das oportunidades. Como eu já desenhava, então o grafite foi natural, algo que já Então- estava ali para rolar mesmo. Então você sempre já desenhou, então, desde pequeno? Desde pequeno. Com 12 anos eu ganhei um concurso nas escolas estaduais e ganhei uma bolsa de estudos num colégio chamado Cândido Portinari. Pô, legal. Ali foi certamente o primeiro passo no sentido de aprender, estudar, mesmo com pouca idade, Sim. né? Ainda descia por trás no ônibus para juntar o dinheirinho. Naquela época era diferente, não é do tempo de vocês. Não. Mas juntava o dinheirinho do ônibus, né? Então escapava para comprar às vezes uma canetinha, comprar um papel. Então eram períodos difíceis também, né? De economia e tudo. Sim, claro. Mas naquela época é que foi assim o impulso que eu falei, pô, é isso que eu quero para minha vida, para trabalhar e para tudo. O primeiro passo, né? Com 14 anos eu fui numa entrevista de emprego de desenho e consegui um emprego. Então aí com 15 trabalhei, por exemplo, na Galeria do Rock fazendo tela de silkscreen, fazendo os desenhos. Na época não existiam computadores.
Então, era tudo à mão, então, né? Não existia outra opção. Era aquilo que tinha era tudo à mão. Artesanal. Tá a mão na massa, praticamente. Fazer uma revista, foto, tudo bem complicado. E aí, desde já desse período, eu me interesso por várias coisas dentro do grafite, dentro da cultura. Tento organizar eventos. Isso desde 87, assim, eu já conseguia organizar alguma coisinha, já buscava esse lado. Sim. E aí desenvolvi um pouco dessa parte que hoje a gente faz, assim, a Bienal, tem diversos projetos no Brasil e no exterior que a gente consegue levantar a bandeira, né? Pô, e como que é pra você, mano? Tipo, brasileiro nato chegando e botando as caras lá na gringa, tá ligado? Então. Que, pô, é muito foda, tá ligado? Acho que desde criança eu já sou predisposto a viajar, a conhecer outros bairros, outras cidades, outros países. Então começou indo para a Argentina, para o Chile. Sempre recebi pessoas de outros países na minha casa. Então, através do grafite, sempre me conectou com o mundo, mesmo antes de eu ter ido para outros lugares, mesmo antes de ter ido para Nova York ou para diferentes áreas. E quando cheguei a morar na Argentina um tempo, isso daí em 97 mais ou menos, os gêmeos também estavam juntos, Espeto, Tinho. Bacana. A gente fez uma viagem louca, o Viché, e foi todo mundo pro Chile, depois foi todo mundo pra Argentina. Enfim, foi a maior bagunça. Um dia tem que contar um pouco só dessa bagunça aí de todo mundo, mas foi a maior bagunça. Mas foi uma bagunça boa. Mas foi fazendo rolê, fazendo grafite. Foi fazendo grafite. Tudo que eu fiz e faço na minha vida é ao redor do grafite. Sim. Você lançava uns pichos também? Eu nunca pichei, assim. Eu conheci uma galera do picho, sempre tive boa conexão, bom respeito, boa relação. Sim. Mas nunca me considero com o estilo de pichação. Nunca fez parte da minha busca. Porque nessa época também havia um caminho que era o que eu seguia mais, o caminho do hip hop. Como eu já desenhava, eu fui naturalmente para o universo do grafite. Sim. Mas o picho sempre teve ali paralelo, sempre teve junto de uma certa forma. Tem uma galera monstra também aqui do nossos pichos, né? Acho que todas as culturas, né? Lixmania, né? Lixmania. Lixmania também é pesado, da hora. Você acompanha o trampo dele. Você tem as ações, né, do rolê de rua, que o grafite também tem. Sim. E você tem o grafite que vai para a arte, que vai para o comércio, que vai para uma galeria, que vai para um universo profissionalizante, que corre diferente um pouco nesse sentido. Mas Sim. o rolê de rua, o grafite também tem o seu pezinho ali como picho, né? Sim. E, tipo, querendo, é uma puta arte, é um puta rolê também. Nós já, tipo, muito tempo atrás, nós já demos rolê de pichação, tá ligado? Tipo, a gente parte bem pode se caguetar. Quem sabe, sabe. Quem sabe, não sabe. Pô, mas você, pegando esse gancho que você falou das ações que tem o grafite, tanto pichação também, mas você sofreu alguma ação na rua, discriminação por parte de alguém? Eu acho que falar sobre isso como que eu tivesse sofrido realmente seria injusto com diferentes tipos de artistas que sofrem isso da mesma maneira. Não que seja correto, mas faz parte do processo. Eu não gostaria de me colocar como um coitadinho de um grafiteiro. Não. Sim, claro. Somos artistas que buscamos reconhecimento. Acho que hoje esse reconhecimento se torna um pouco mais acessível a todas as pessoas, né? Então você consegue discutir melhor sobre o assunto, mostrar melhor. Na minha época não havia muito o que mostrar. Sim, exatamente. Quando a gente era enquadrado pela polícia, se você tinha umas latas coloridas na mochila, tudo bem. Se você tinha umas latas de uma cor só, picho, vem. Né? Então, ruim, né? Então, assim, mesmo. Esse processo ele também faz parte da maturidade dos artistas, dos policiais. Acho que uma coisa que eu gosto muito de falar é a importância das pessoas aprenderem a falar bem o português. Não que não seja necessário que elas sejam um acadêmico, mas falar de forma respeitosa, educada. Exatamente. E dificilmente, se você falar assim com o policial, ele vai também retribuir com agressividade, né? Sim, claro. Às vezes não dá nem tempo de falar, mas quando dá tempo, eu acho que vale a pena trocar uma ideia com respeito, uma boa. E aí você fala que você está fazendo arte, que você está produzindo algo que não é degradar, sim, a não ser que seja. Aí cada um foge por onde corre, onde puder, né? É aquela casa, tipo, pô, na hora do quadro lá, saber trocar ideia, né? Tipo, então. Se eu tô aqui fazendo corre, ó, a arte, pá.
Às vezes já lançava o Miguel, pô, os caras pagou pra gente fazer essa parada aqui. Aí tem uma lista de Miguel, de tudo quanto é nome da universidade, tem essa lista aí. Tudo que for viável pra não voltar com a cara pintada pra casa. Até porque no rolê, a hora que você tá no rolê é a mesma coisa. Sim. A polícia vai com a mesma fúria. Aí é onde entra, tipo, você trocar ideia, saber sair da situação. Sim. Que, porra, Bom, aí passando, né, só para concluir um pouquinho da minha apresentação, com esse período de conhecendo também vários estrangeiros, surgiram diversos convites, situações foram acontecendo, e aí eu tive a oportunidade de visitar cerca de 50 países dentro desses rolês, né, na África, Ásia, enfim, diversos lugares que eu frequento com naturalidade, exceto agora um período que a gente não pode viajar para lugar nenhum, né? Celebridade internacional. Pô, qual foi, acho que o rolê assim, mais louco assim, que você já fez nessas viagens? Que você nunca vai esquecer, sabe? Que você vai, ficou gravado na sua mente. Tem vários assim, mas posso falar um em especial, que foi uma viagem que eu fiz para Gana, para Accra, né, na África. E que um dos momentos que eu estava filmando numa área totalmente restrita, onde havia um muro que eu estava pintando também, esse muro, que é um muro que separava... de um lado ficavam os navios que pegavam os escravos para mandar para o Brasil, e 200 anos depois eles devolveram parte dos escravos que queriam voltar para a África nessa praia que se chama Tabon, que era uma das palavras que eles trouxeram da viagem. E era um lugar como Piratas do Caribe, em termos de as pessoas muito mutiladas, pessoas de guerra, pessoas... Uma favela, as pessoas, quando eles voltaram do Brasil, esses escravos, eles não tinham mais famílias, não tinham... Ninguém os recebeu. Então eles fizeram uma favela na praia onde eles saíram, foi a praia onde eles foram devolvidos. E ficaram lá. Ali tem uma casa que se chama Casa Brasil, que é uma casa de cultura brasileira. E foi através dessa casa que eu fiz essa viagem. Mas o momento que mais marcou foi porque eu estava filmando e eu estava filmando com a câmera baixa, mesmo sem a luzinha acesa. E os caras tinham pego uma tartaruga grande e tinham picotado ela para eles comerem. Mas era uma tartaruga enorme. E o cara achou que eu talvez fosse algum jornalista, algo assim. E veio falando em Zulu e com um facão de 1,5 metro já mexendo na minha direção. Nossa. E eu estava na ponta do continente, onde de um lado o muro onde entravam os escravos, e do outro lado ficam os tubarões, que os escravos que não eram obedientes jogavam para os tubarões, eu ficava enfim. Aí eu chamei o nome de um amigo lá que intercedeu e depois fiquei amigo do cara, e o cara me cumprimentou com o sangue da tartaruga. Então foi uma experiência entre tantas inusitada, das que eu não vou esquecer nunca mais. Pô, mas também, cara, o cara com um facão desse tamanho. Facão enorme. Mas essas são as histórias, né? No mundo do grafite a gente tem esse rolê quando você pinta numa casa abandonada, que tudo pode acontecer, você pode sofrer ali uma violência, ninguém vai ver, você pode ter vários problemas. Exatamente. E as viagens, eu tenho orgulho de dizer que não são viagens de turista, são viagens que a gente conhece a realidade desses países, né? Mesmo nos Estados Unidos, na Europa, você pensar em, fazer um projeto social para crianças abandonadas na Alemanha, você fala, sério? Sério, tem crianças abandonadas, situações. Então, a gente conhece esses lugares de uma forma mais profunda, conheceu o South Central, né, de Los Angeles, conhecer o Bronx de verdade, ir lá pro final do Queens para ver qual que é mesmo da realidade também dessas pessoas. Sim. Então o grafite me levou para muitos lugares bacanas nesse sentido. E tu engaja esse tipo de projeto social aqui pelo Brasil também? Eu participo de muitos projetos, não lidero nenhum projeto, mas participo de muitos projetos sociais. Quase todos os meses eu me envolvo em 2, 3 projetos. Que de alguma forma tem uma devolutiva social, uma preocupação em ajudar um pouco a área que mais precisa. Tem algum especial assim que você se identifica mais? Ou você tem um carinho maior assim? É que É difícil, porque mesmo esse projeto que eu fui para Gana foi um projeto social, onde nós fizemos um workshop com crianças, numa situação muito inusitada, né? De você conseguir ter um diálogo com as pessoas ali, entre diversos. No Brasil é muito comum, né, a gente fazer projetos nas comunidades,
participar de situações que revertem dinheiro, que ajudam alguma instituição. Sim. Eu não saberia dizer um em especial, porque eu acho que eu seria injusto com diversos que eu tô nesse momento fazendo uma coisa ou outra. Sim, trampando. E tipo, na sua concepção, assim, tipo, hoje, tá ligado? Tipo, você vendo o Binho lá atrás, quando começou, e hoje. Tipo, o que é o grafite pra você, assim, tá ligado? Tipo, o que representa, assim, na sua concepção? Eu acho que você tem uma... Eu teria que dar duas explicações. Eu teria uma sobre o grafite e sobre a minha vida no grafite. O grafite, pra mim, ele é sempre, inicialmente, um elemento também de contestação, de rompimento de barreiras, né? Você rompe essas barreiras de várias maneiras, ou porque você ignora a legislação e pinta aonde você não tem ali uma permissão, então você está rompendo essa barreira. Sim. Ou porque o seu trabalho tem tanta qualidade e você conseguiu ter ali digamos assim, um apoio popular, que aí você rompe uma outra barreira, que é uma barreira até mais difícil, que é você entrar em um museu, que é você conseguir participar de algo que te dê notoriedade para a cultura como um todo, como reconhecimento. Então, a mesma busca que a gente pensaria, nossa, como assim? Será que o rock and roll, teria um cara do rock and roll tocando no teatro municipal? Hoje você já pensa, mas por que não? Exatamente. Né? O grafite, eu acho que passou por isso também. Né? Nossa, mas você vai ter o grafite no Louvre? Por que não? Por que não? Porque não, exatamente. Né? Então, as nossas gerações que impulsionam o futuro, né? Elas é que vão abrir essas portas para que vários jovens também consigam participar de momentos especiais, tenham suas valorizações, se descubram, como artistas. E eu acho que isso daí é um feito bem bacana. E tipo, e hoje em dia com essa, eu pelo menos vejo dessa forma, sabe? Com essa evolução da internet, das mídias, fica cada vez mais difícil você tirar a criança de casa, da frente do celular e botar na rua, por exemplo, para tentar fazer um desenho, tentar... Sim. Ou tipo aquelas coisas que a gente fazia na nossa época, que é jogar uma bolinha de gude, jogar um peão, sabe? Hoje tá muito mais difícil, né? A pessoa tá mais em casa e tal, no YouTube, e assim vai indo. Eu acho que se você tendo um projeto bacana, assim, tipo, que impulsione a criança a sair de casa, tentar, tipo, é muito válido, sabe? Eu acho que a questão da nossa arte na rua, ela faz um pouco isso, né? Mesmo na quebrada, os lugares onde tem uma pintura mais bacana, a galera costuma cuidar, costuma ficar bem agradecida do empenho do artista também. Então eu acho que tudo isso daí funciona junto. O moleque, ele precisa de inspiração, a menina, ela precisa de inspiração, ela tem que olhar, descobrir o que ela gosta, de repente é dança, de repente é música, de repente é arte. Eu como músico, eu sou péssimo, Não é só não devo dar certo de jeito nenhum, né? Então para eu cantar alguma coisa, nem bingo, assim, não dá certo. Não vai, né? E falando sobre exposição, qual foi a sua primeira exposição que você fez? Foi aqui no Brasil ou foi fora? Eu fiz aqui diversas vezes, situações inusitadas, a maioria mais assim na guerreiragem, de fazer junto com galera. Sim. Fiz muita coisa fora. Exposição hoje se torna eu tenho um acervo grande, vocês visitaram aqui o ateliê, tem bastante coisa bacana. Tem. Que são partes de diferentes exposições, né, que você vai trazendo de volta, vai reagrupando. Mas é sempre um desafio, né? Que nem você preparar um disco novo, né? Você fazer 2 exposições em um ano seriam fazer 2 discos por ano, né? Então é trabalhoso. Às vezes você precisa de mais tempo. Quando ela se torna uma exposição que você quer uma mensagem mais conceitual, algo que demanda mesmo essa dedicação maior em cima. Mas eu gosto bastante, sempre que eu posso eu faço alguma coisa. Eu tava vendo que o teu livro é meio que um photobook. Tipo, você reuniu boa parte do seu acervo. E como foi essa escolha, assim? Bom, esse livro ele foi lançado pela Over the Edge, né, em Los Angeles. Foi uma tiragem curta e vieram poucos exemplares para cá. Depois ele ficou em digital, e digital ele acabou ficando muito difícil de reproduzir nos custos do Brasil. Aí, a seleção desse livro, ele tem uma pequena parte biográfica, e como a ideia era ser um livro fotográfico, com as fotos estouradas, Sim. então não haviam muitos arquivos de grande qualidade que eu tivesse antes de 2012.
Então eu fiz um recorte entre 2012 e 2016, passando por diversas viagens, né, vários países. Então o livro ficou enfocado muito nessa parte. Agora eu estou produzindo um livro atual. Nesse aí tem um recorte um pouco mais biográfico, com a localização de uma forma um pouco diferenciada dessa abordagem que vocês viram. Sim. E eu espero que eu conclua ele ainda esse ano, para que o ano que vem eu consiga fazer um lançamento. Então, em primeira mão, você está falando aqui pro livro, que vai lançar um livro até o final do ano, se Deus quiser. Eu acredito que ele não vai estar pronto para o final do ano. Eu acho que até o final do ano eu devo concluir a paginação, essa parte, para tentar no ano que vem estar com ele prontinho e lançar. Mas tipo, vai ser limitado igual ao anterior? Esse na verdade não. A gente já deve ter um processo gráfico de uma forma mais facilitada, né, para executar. Você se considera o embaixador do grafite? Cara, nessa postagem do livro, na abordagem do livro, fez muito sentido isso, porque a gente quis passar pelos países, conectando pessoas que estavam comigo em Hong Kong e uma ou duas pessoas daquele grupo estavam comigo depois em Paris. Então ele ficou uma atmosfera muito diplomática. Sim. E aí veio a ideia desse nome através do Paul Stewart, que é o produtor, e a gente tocou o caminho desse jeito. Eu me considero apenas uma pessoa que linka várias outras pessoas e que luto pelo reconhecimento da nossa cultura, do que a gente acredita, do que a gente faz. Sim. Pela valorização dos artistas, né? Para que a gente possa produzir também mais e mais, né? Sim. Tipo, tu lembra assim da sua primeira exposição? Tipo, o que passou na sua cabeça assim na hora? Falou, porra, tô aqui, tá acontecendo, sabe? Tipo, eu não tenho uma memória clara sobre qual foi assim a primeira exposição. Eu não sei se eu participei com algumas coletivas ou se eu cheguei a montar uma peça inteira. Mas eu me lembro de uma que eu fiz no Rio de Janeiro, que foi uma loucura, porque a gente montou a exposição, eu cheguei no Rio de Janeiro às 5 horas da manhã, a gente começou a produzir a exposição e a festa da exposição já era à noite. Então foram mais ou menos umas 10 telas produzidas durante o dia da exposição. Foi tudo na hora então lá que você produziu. Junto com o pessoal da Flashback Crew. E uma loucura de um desafio insano. E que deu certo. E à noite festa, e até de madrugada, e vira, e Sim. Rio de Janeiro, né? E bebe. Rio de Janeiro, total. Isso daí eu tô falando, aconteceu em 98, provavelmente. Eu tipo, já tinha uma notoriedade já de muito tempo. Tá. Sim. E quando você começou a pintar em tela? Então sempre foi um desafio para mim pintar em tela. Esse momento atual tem sido mais comum. Eu já tenho um pouquinho dos caminhos que eu quero, como que eu resolvo várias situações. Mas no início a tela é um desafio porque você olha as coisas de uma forma maior. Você vê a parede grande, você vê os elementos grandes, as letras, as cores, os degradês, os efeitos grandes. E quando você vai para a tela é como se as paredes te espremessem num shining box. Né? E aí você olha aquela tela, você não consegue olhar para o lado, você tem a impressão que você vai bater em algum lugar. Então o desafio da tela no início foi muito difícil. Algumas pessoas têm a sensação exatamente ao contrário. Que é mais fácil por ser menor. Fácil, né? Exatamente. Mas quando a gente é acostumado ao grande, o pequeno se torna o desafio maior. Sim. Pô, e tipo, tá ligado que você cola com o Bob, tá ligado? Como foi que surgiu essa amizade assim? Foi através do grafite mesmo? O Bob eu conheço ele de criança. Quando ele tinha 10, 11 anos, a gente já se encontrava nas pistas de skate, já dormiu na minha casa, a gente se encontrava em diversos lugares. E a gente se acompanha, nossas trajetórias sempre foram se cruzando. Em alguns momentos com um pouco mais de tempo para trocar ideia, e outros nem tanto. Nos últimos anos, eu estive na casa dele na Califórnia, fizemos umas pinturas, conversamos bastante sobre várias coisas. Sim. Foi um período bacana, porque ele também estava mais tranquilo. Não é aquela loucura de você estar saindo de uma entrevista, entrando numa situação, correndo para o aeroporto, com os negros dando os pulos porque você está atrasado em algum lugar, ou enfim. E a minha agenda, quando começa a ficar internacional, ela fica difícil de articular. Você se cruza de uma forma muito meteórica, muito né? Rápido, né? É um indo, outro vindo. Sim. E nos últimos anos a gente vem se encontrando mais, vem combinando mais, fazendo algumas coisas juntos, de forma que hoje a gente tem uma relação bastante próxima. Eu tenho auxiliado ele na parte artística, que ele já desenha e pinta,
mas agora ele está conseguindo passar aquilo que ele já queria de uma forma consciente, com um pouco de técnica, ou seja, a gente vem tendo aí uma certa mentoria nessa parte para que ele se sinta à vontade com as técnicas que a gente tem de pintura, de spray, de canetas e tudo que a gente tem na mão. Sim, claro. Pô, eu vi também no seu Instagram você na exposição dos Gêmeos lá. Você é uma coisa sua assim, tipo esse de prestigiar o trabalho dos companheiros, tá ligado? O que os Gêmeos fizeram, o que eles fazem é um rompimento de barreiras muito grande, né? Ter uma exposição daquele porte tamanho dentro da Pinacoteca do Estado é um marco importantíssimo para a cultura como um todo. Sim. Né? Você abrir uma porta e um olhar de pessoas que normalmente viram a cara quando você se identifica como um grafiteiro, como um artista de rua. Né? Você pode escutar, tem gente que fala, eu não trabalho com artista de rua, né? Eu não trabalho com gente da rua, eu não trabalho com... Ou seja, você tem uma carga de preconceito muito grande, sem antes da pessoa sequer olhar o que você faz. Então é muito satisfatório prestigiar o trabalho dos amigos, a gente tem uma história muito bacana, e ao mesmo tempo o feito deles, né? Sim. É muito top. E tipo, tu já passou por alguma coisa parecida, assim? Tipo, alguém fala assim, pô, no trampo com gente que acho que mais no começo da sua carreira, tá ligado? Acho que só o fato da gente se apresentar como grafiteiro, em algumas áreas você já percebe isso. Você já percebe uma diferença. Né? Pô, Mas isso não é diferente do que foi com, por exemplo, o boxing e o MMA. Sim, claro. O pessoal olhava o MMA como briga de rua, né? Baixaria. Ou seja, baixaria, uma coisa assim. É a opinião popular que tem essa força de mudar essas coisas. Né? A opinião popular é que consegue fazer com que os Gêmeos chegassem na Pinacoteca. A qualidade deles, o trabalho deles e a forma que eles contagiaram, né, as populações, né, fora do Brasil, no Brasil. Então, acho que passar por situações de preconceito também talvez seja um filtro necessário para a gente atingir o reconhecimento. Sim. Um aprendizado, né, também. E você entender, poxa, peraí, eu não posso pisar ali, peraí, mas não posso por quê? Você é um artista de rua, aqui é um lugar que só pode tal. Hoje você tem o Museu de Van Gogh, que foi feita uma releitura pelo Belin, que é um grafiteiro. Primeira vez que um artista foi convidado a fazer uma releitura de obras de Van Gogh. Então a arte urbana tem conquistas, né, extremamente importantes. Essa é uma delas. Acho que falta... Às vezes parece assim, que falta um pouco assim, tipo de incentivo, tipo da grande mídia às vezes, tá ligado? Acho que não só da grande mídia, mas também do próprio sistema, né? Acho que falta um pouco de incentivo nessa questão de cultura, de arte. Eu entendo que falta, mas também eu entendo que é difícil pensar qual é a parte cultura no nosso país que não falte. Sim, exato. Tenha essas mesmas carências, né? Uhum. Então, me parece justo protestar contra a falta de apoio e me parece injusto pensar que ela só aconteceria com a nossa cultura. Eu acho que todas as formas de cultura vêm sendo massacradas, né? Então, o que a gente pode fazer? Os grafiteiros pintam com seu próprio material o tempo todo, conseguem às vezes um apoio, um projeto, uma situação ou outra, mas se empenham muito e as pessoas vão se encantando e os projetos vão crescendo. De pouco em pouco. E a tendência é essa maturidade que os artistas precisam de adquirir, o público também tenha, e aí tudo se junta para o crescimento, né? Sim. O mesmo acontece com o hip hop, o mesmo acontece com você imaginar um DJ, onde a galera tá tocando hoje em dia, né? Como que o pessoal vai estar se virando. Então aquela história também de você ter sempre um pezinho em dois universos financeiros, porque olha, eu sou DJ ou eu sou b-boy, mas eu também sei fazer um trabalho de eletricidade se precisar, eu também sei pintar uma parede se precisar. Sim. Né? Você manter uma profissão ali te dando um auxílio, porque uma crise dessa que a gente passou, certamente ninguém podia imaginar. A pandemia ela afetou muito o seu trampo? Afetou principalmente a questão de não poder viajar, de cancelamentos de projetos internacionais, que obviamente há 2 anos, né, praticamente, a gente não pode viajar.
E a parte financeira, é claro, projetos importantes, situações importantes. Então, a gente teve que... Acho que eu falo a gente em nome basicamente de toda uma classe que teve que se reeducar, se redescobrir, teve que trabalhar mais por menos para conseguir se manter. Né? Então, a geração de conteúdo, você está trabalhando. Sabe? Você está pintando na rua, você está trabalhando, você está colocando ali no seu Instagram, as pessoas estão te vendo, você aumenta as possibilidades de chamarem para um trabalho ou outro, então você tem um mega empenho para estar em evidência, mesmo que você não esteja recebendo equivalente ao que você está trabalhando. Sim. Mas você está trabalhando. Você está dando trampo. Né? Então, também a pandemia gerou oportunidade de eu montar esse espaço que vocês vieram conhecer, que vem crescendo todo o projeto, e eu não seria possível montar esse projeto se a minha vida em relação às viagens continuasse como estavam naquele momento. Então eu tenho agora até o final do ano, basicamente, até o começo do ano que vem, para deixar esse espaço autossuficiente, ele, acontecendo, para que eu retorne às viagens também e tudo faça parte, né, de um processo saudável de crescimento, no sentido também de estrutura, né, de ter um espaço com uma devolutiva que eu acho que vai ser bem bacana. Aqui, sim, tipo, o foco aqui no ateliê é tipo dar aula, mais ou menos o quê? Aqui, tem várias atividades, né? A principal é a minha própria produção artística, que acontece aqui também. Tem também a grande relação que eu tenho na Vila Madalena com diversas parcerias, diversos amigos. Então, estar aqui me deixa muito mais próximo desse convívio profissional que eu já mantenho há um bom tempo. Além do fato de eu poder fazer as oficinas que estamos fazendo, os cursos, e crescendo todo esse mecanismo. A minha ideia é que aqui se torne, de uma certa forma, numa célula, né, de trabalho ligado à arte do grafite em especial, não só como galeria, mas também com loja, com cursos, com diversas ações desse nosso mundo. Tipo, hoje a pessoa, o cara que tá ouvindo nós ali já consegue, tipo, vir se inscrever para algum projeto, alguma coisa? Através da página da Terceiro Mundo, aí ele vai conseguir ter essa conexão com os cursos para saber quando que abre uma nova turma, como que funciona a parte financeira, como que é o conteúdo desses cursos. Sim. Tudo isso através da Terceiro Mundo é que a gente está centralizando as informações. A galera que almeja aí um grafite, ó, fica zica. Terceiro Mundo lá, no Instagram. O Binho 3M lá que tem lá. Além de vários artistas que, de uma certa forma, a gente indica, assessora. Então, além do Binho, né? No caso aqui, a Terceiro Mundo é um projeto mais amplo, mais aberto, assim. E aí é lógico que essa semente que está sendo replantada nesse momento, que acho que está todo mundo se reconstruindo com a nova realidade, a gente vai conseguir, eu espero, né, que em um determinado momento possa ter aqui aula de DJ, ou que eu possa ter, de repente, um grupo de dança que queira fazer alguma coisa, mas é crescer o espaço para chegar nisso, né, de uma forma bem tranquila, para chegar nisso bem legal. São degraus, né? Essa é a infraestrutura, pá. Tipo, seu trampo é muito louco, velho, de verdade. Tô impressionado. Eu queria falar um pouco do personagem. Dos personagens. Qual foi o seu primeiro personagem que você... Tipo, e a inspiração, sabe? Bom, os personagens, que nem o Urubu, acho que é um dos personagens mais antigos, que eu não tenho feito muito ele, faço às vezes, mas não tenho feito nos últimos dias. Agora eu chamo ele de Chico Urubu. Mas ele foi um dos que vieram desde esses 14 anos, quando eu tinha 13, 14 anos, no tempo que eu estudava no Cândido Portinari. Teve um período que eu fiz quadrinhos, e nesse período foi quando esse personagem surgiu. Muitas das formas, das mãos e da postura desses personagens surgiram também num período que eu conheci o Espeto, e ele tinha um tipo de desenho muito evoluído, mas muito nessas características de corpo, muitas vezes. Sim. E então os personagens eles foram surgindo, mas com cargas de conhecimento de diferentes épocas, né? Hoje eu tento fazer com que todos eles participem assim como se fosse uma mesma família, né? Então a técnica de pintura, o sombreamento, todo o estilo, a característica de cada um, se ele é mais bravo, se ele é mais gente boa, se ele... Enfim, tudo isso daí eu tento ir personalizando. Mas aí você tem o Tubarone, tem o Doutor Barata, tem a tartaruga que se chama Jorge,
Agora tem o Jacaré, que se chama Butantã. Eu espero em breve começar a montar uns quadrinhos contando um pouco das histórias desses personagens. Pô, isso é bacana. E também contando algumas histórias que eu vivenciei através desses personagens, né? Eles encenando, de uma certa forma, alguma história como essa que eu comentei, por exemplo, de Acra. Certamente vai virar uma historinha. Vai virar. O jacaré correu atrás da tartaruga com o peixinho na mão. Então, o seu último personagem que você criou até agora, o mais novo, o mais recente, é o Jacaré, então. Eu teve o Jacaré e tem uma menininha que é uma coelhinha que ainda não tem nome. Essa também foi uma das mais recentes. Sim, acho que eu vi lá no seu Instagram lá, você falando dela. Que legal. E tipo, de onde vem a inspiração assim pra sua arte? Tipo, você... Acho que os personagens é um pouco o reflexo da minha própria vida, do dia a dia, né? Somos todos assim, né? Animais. Cada um é de um jeito, né? Um alto, magro, gordo, torto, rápido, lento, né? Então se você fosse um animal, que bicho seria, né? E aí acho que vem um pouco dessa brincadeira de criar um universo paralelo colocando, às vezes uma pessoa, ele é um ser humano, mas ele se parece um tubarão na maneira que ele age, né? Na forma às vezes agressiva ou na forma maluca, que nem enfim, a tartaruga tá sempre lesada. A minha tartaruga é raro ela não tá lesada. Mas a tartaruga é lesada, né? Pode. Eu acho que eu seria um bicho preguiça. Aí, ó. E você seria o quê? Talvez um panda? Parece um panda. Um urso. Por causa da barba, cara. Vai vendo. Os caras vão te zoar, eu tô achando depois, hein? Mas cada um sabe o bicho que é. O urso panda merece todo o respeito. Eu não ia falar nada. Mas tocou no assunto. Mas bacana. Aí, falando nessa parte dos personagens, eu tenho, além desses personagens que são retratos do meu mundo real de uma forma fantasiosa, aí eu vou pro outro lado, que é o lado surrealista, que é onde eu tenho, por exemplo, aqui atrás tem esse peixe, que é onde eu tenho alguns polvos por aqui, corujas, enfim, animais que muitas vezes são fragmentados, que tem uma gama de cores diferentes. Então esse é um trabalho que eu lido como se fosse no Stranger Things, por exemplo, aquele mundo paralelo, né? Essa é outra dimensão, esse é o mundo mais do sonho, mais da fantasia. E os dois mundos apenas se encontram quando esses peixes, por exemplo, pode ser uma tatuagem da tartaruga, ou pode estar na imaginação, mas poucas vezes eles estariam existindo ao mesmo tempo no mundo real. Entendi. Pô, bacana de verdade. Uma aula. Eu não sei se eu expliquei mais ou se eu confundi mais. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, não, e é assim que... Mas, por exemplo, aquele peixe ali, tipo, todo remendado, porque é uma brisa. Então essas são meio que as cicatrizes, né? Eles têm muito a ver com a forma que a gente se reconstrói, que a gente se movimenta, né? Ela tem essa coisa do colorido brasileiro, tem sempre um grafite ali meio que junto desses elementos também, que aí ele faz um link um pouco de onde eu venho, né? De onde vem minha história. Isso daí eu acho que é legal também. Então aqui é de uma exposição que eu fiz em Los Angeles, então tem ali o centro de LA, né? E assim vai. Aqui em cima mesmo tem também uma outra imagem, ali Venice Beach, foi também peças de uma mesma exposição. Pô, bacana. E falando daquele coração que você faz também, que eu vi que você fez até como é que é o nome? Um pelúcia, né? Como se fosse um... Tem algum significado especial? Sim, assim? Desculpa. O coração teve muito a ver com o início da pandemia também, né? A forma psicológica e afetiva, né? Que a pandemia... Eu já tinha feito alguns exercícios com o coração, mas ele começou a fazer sentido durante a pandemia, dessa coisa de estar costurado, de estar remendado, dessa cicatriz, de a gente, né, eu acho que o coração em especial, ele pegou um pouco dessa vibe. Ele é bem representativo. E aí o coração, você tem sentimento, você tem força, você tem amor, você tem ódio, você tem
né? Quando muitas vezes a gente está destruído e tem que se reconstruir. Então o coração eu acho que simbolizou muito dessa coisa do sentimento. Sim. Ficou bonito também. Ficou top, de verdade. Pô, eu acho muito legal o contraste das suas artes, mano. Tipo, a mistura de cor, sabe? De onde você tira a inspiração pra isso, tá? Tipo, você olha assim, pô, vou misturar aqui um azul com um roxo e ver o que dá, tá ligado? Mais ou menos assim. Já aconteceu várias vezes assim, ainda hoje às vezes acontece. Porque se der ruim, você vai ter que se virar pra arrumar o negócio, não vai ter jeito. Vai trocar, vai fazer um milagre ali. Sim. Mas você, assim como na música, acho que cada artista tem mais ou menos um volume de notas musicais ou de tabela de cores, de combinações que já fazem parte do estudo do artista, né? Sim. Então acho que pra mim é sempre uma evolução, mas eu já tenho alguns formatos que eu sei que funcionam e eu tenho alguns formatos que no trabalho de outras pessoas ficam muito bons e no meu eu acho que não encaixa, né? Mas como eu produzo bastante, então eu experimento bastante também. Tipo, dos personagens, assim, tem algum que você fala assim, pô, esse aqui é meu favorito. meu xodó, tá ligado? Meu benzinho, assim. Tem algum? Acho que todos eles têm uma força grande em diferentes momentos. Você tem a Barata, que eu acho que foi a primeira vez que ela se tornou um personagem que, num momento que havia uma revista que difundia bastante a arte, então ela ficou um personagem muito conhecido. Muitos lugares que eu fui e pintei um outro personagem que não fosse a Barata, já escutei até de neguinho perguntar se eu não tinha gostado da cidade. Ou você não vai fazer o Dr. Barata aqui, né? Você não gostou da gente. Como assim? Ficava uma coisa até assim, tipo, você não vai cantar um sucesso, um grupo. É marcante, Né? né? Imagina um grupo viajar e cantar uma música só. Cada hora ele vai cantar uma música, né? Então é normal. Mas é um dos personagens que eu acho que eu tenho mais carinho pela forma que ele representou também quando eu voltei do Japão. Morei no Japão quase um ano. E quando eu voltei de lá surgiu esse personagem. E ele foi conectando uma série de outras coisas. Então acredito que tudo vai evoluindo mesmo, né? Você começa em algo ali que parece não ser tão bacana e de repente aquilo te dá um caminho, né? Fica aí, fica bom, né? Eu tenho uma curiosidade sobre o Japão lá. Tem muita gente que faz grafite lá. Como é que foi? Tem essa também, experiência lá? não é como no Brasil, que as pessoas têm muito mais liberdade. Então o grupo no Japão que se sente mais livre é um grupo menor, assim. Entendi. Mas é bacana a forma que a arte se desenrola, os artistas, a maneira que a contestação, que a pichação, que o bombe, né, também acontece por lá, a forma que a polícia reage com tudo isso. Né, lá quando te pega, você simplesmente vai abduzido. Você não tem um telefonema para sua casa, nada. Você some por 30 dias e depois te devolvem, como se a nave espacial te colocasse em algum lugar. Caraca, assim, Né? É Sua porque, família tipo, que te procure. Você não tem direito a um último telefonema, não. Não é que nem no Pica-Pau. Lá rodou, mano. A legislação lá é mais apertada com essas coisas assim, tipo. Ou é o padrão, tipo, você fez alguma coisa errada, os caras sobem com você e já era. O Japão é meio complicado de você compreender toda essa parte. Tem conivências, por exemplo, com mesmo Yakuza e coisas assim, que são coniventes entre o poder. Sim. Né? Como a gente tem no Brasil os políticos, lá tem todo um universo paralelo também. E você e os policiais não tem muita conversa, né? Ainda mais falando português ou falando inglês. A maioria das vezes rodou, né? E quem tá fazendo grafite, fizer alguma coisa, lá a legislação é muito dura nesse sentido. Né? Todo mundo é muito certinho no geral, né? Mas os grafiteiros são tudo louco, né? São exatamente os que não seguem a linha. Mais que os daqui? Acho que os grafiteiros de lá são mais loucos, hein? Os daqui também são loucos. Estão tudo louco. Mas os japas são muito doidos. Caralho. Pô, tipo, vendo assim, tipo, analisando a sua trajetória, tá ligado? Se você pudesse dar um conselho pra essa galera que tá pensando em começar agora, tá ligado? O cara tá, pô, me identifico no grafite. Gosto de desenhar. Gosto de desenhar, tá ligado? Você tem uma mensagem assim que você pode passar pra essa galera, tá ligado? Desculpa. Deve estar na hora do meu sono da tarde. Tô há 5 minutos atrasado com o sono depois do almoço. Pode crer. Não, tô brincando. Vamos lá. Bom, primeiro, cara, que eu acho que é a humildade, né? De você saber chegar, de você conhecer as pessoas da sua quebrada, do seu bairro. Né? Começar a buscar os artistas que você admira. Tenta chegar junto. Manda uma mensagem no Instagram. Mostra que você tá ali.
né? Você gosta de desenhar, corre atrás de estudar, de buscar livro, buscar revista. Hoje você tem no YouTube tudo aquilo que você imaginar, você vai procurar e vai encontrar. Sim, isso é verdade. Né? Então, eu acho que o que eu poderia falar é isso daí, na humilde, se aproximar da galera. Quando souber que alguém está pintando, não precisa de chegar no lugar para pedir um espacinho para pintar. Chega lá na moral. Para dar uma olhada. Pergunta se você pode acompanhar, se você pode ficar junto. Se você tenta não incomodar também a pessoa, mas se aproxima. De repente pode ter a oportunidade da sua vida ali, que a sua humildade é que vai determinar. Então chega na manha, né? Isso daí é a forma. E isso eu digo também para o outro lado, para o artista que está ali pintando, quando vê um garoto chegando junto para trocar uma ideia, né? Vê um gari passando e o cara quer falar para você que ele sabe desenhar, mas que ele nunca teve oportunidade, para trocar ideia com o cara, né? Dá uma chance pro cara também falar da vida dele, troca uma ideia, mostra o que você faz. Então não adianta a gente falar muito sobre um lado sem pensar no outro. Um tem que educar o outro. Sim. Quem chegar na manha. Quem tá ali na situação, trata na manha a pessoa que pode ser seu fã ou seu inimigo para sempre. De acordo ali com a sua atitude também. Sim. Isso daí, quando a gente fala de hip hop, quando fala da cultura da rua, basicamente, a humildade é o que rege o seu caminho. É fundamental. Sem humildade você vai ser cobrado na rua, você vai sair atropelando os outros, não vai respeitar os outros e sua vida vai ser sempre um inferno porque você não conduziu ela na boa. Sim. Né? Inveja, enfim, situações de recalque, desentendimentos. Isso acontece em qualquer lugar, na família acontece, não vai ser diferente na rua. Mas se você for humilde, você vai conseguir contornar, você vai pedir desculpas se estiver errado. Ou mesmo falar, beleza, você tá certo, ou segue sua vida, eu sigo a minha. Né? Na minha época, o hip hop foi algo que veio muito forte nesse sentido, de ser uma cultura de apaziguar. E se perdeu muito disso. Né? Você tem no rolê de rua, no picho e tudo, você tem muita treta antes de trocar ideia. Né? Se chegar num momento de treta, eu acho que é aquele argumento que você perdeu a razão. Né? Virou treta. Não devia ser a regra. Né? Rolou alguma coisa desagradável, pô, vou trocar ideia. O que rolou? Foi um atropelo? Não foi um atropelo, foi um trampo. O dono da casa que deixou o lugar zerado, tava no cimento. Falando sobre o rolê da rua mesmo, né? Sim. Então acho que não pode perder esse lance de trocar uma ideia, saber o que aconteceu, na humilde. Dar a oportunidade da pessoa falar, putz, mano, foi mal, errei, desculpa aí, não vai acontecer de novo. Não, os negros já querem catar as pedras, sair já, né? Sim, já quer levar pra dela. Já quer pôr na cruz de ponta cabeça e tacar fogo, mano. Chuta a bruxa, já quer a inquisição na hora, mano. Hoje em dia eu vejo que falta um pouco, tá, de humildade da galera. Né? Então. Você chega lá, você vai ver os vídeos do YouTube, treta de fulano com... Tá ligado? Exatamente. Parece que dá a impressão que é o que movimenta a cena dos caras. Às vezes os caras nem uns artistas tão legais, mas tipo, tá lá. Só porque teve treta com... lá em cima, sim, tá ligado? Acontece muito. Pode ser uma estratégia de marketing. Sim. Né? Mas eu acho que acho que é melhor você se divulgar com uma pessoa boa do que uma pessoa que tá toda hora envolvida em problema. Que nem aquele primo que chega em casa e fala, putz, mano, lá vem problema. Chegou o primo com problema. Cunhado. Né? Cunhado é bom. Já vê esse maluco aí de novo. Ai, caramba. Putz, vai impedir. Sexta-feira, vai pedir dinheiro. Você. Tá ligado. Pô, tá vendo? O cara aí, o show de humildade, recebeu nós mal bem. Sim. Tá ligado? Não negou voz em momento nenhum. Satisfação. Satisfação total. 2 fãs mais aqui. Obrigado. Com certeza. Da hora já de participar. acompanhava, continuar acompanhando mais ainda. É isso aí, bem-vindos, cara. Ainda mais, interagir ainda mais, tá ligado? E só pra finalizar, sobre a sua obra, qual que foi uma obra assim, que você falou, mano, essa foi a obra mais louca da minha vida, tá ligado? Que você fez, seja ele em tela, seja em prédio, seja em qualquer lugar. É difícil, porque cada hora você faz alguma coisa que se torna a número 1 de novo, porque tem alguma especialidade. Sim. Mas acho que uma das peças que em especial muito me orgulho em ter feito foi ali no Largo, na São Bento, onde eu fui convidado pela prefeitura, pela Secretaria de Cultura, e fiz a pintura em um prédio onde eu fiz exatamente o Jorge, a tartaruga, homenageando ali a questão toda da origem do hip hop em São Paulo, no Brasil. Um grande marco, né? Não da origem, mas do lugar onde ele
realmente se tornou a casa do hip hop naquele período, nos anos 80, que foi ali na São Bento. Então essa pintura que eu fiz ali, eu acho que ela foi marcante, foi um grande prêmio para minha história, assim, foi um presente para minha história, ter tido a oportunidade de homenagear a cultura que me deu aí muitas diretrizes na vida e muitos caminhos para seguir. Sim. É um top de verdade. E tu cola com a galera do rap também, tipo Mano Brown e companhia? Se eu converso com a galera, tipo, você tem a gente se conhece, se encontra às vezes. O KLJ, eu dançava break no quintal da casa dele, na Mazei. Você dança? Eu dançava. Eu não posso falar que ainda danço. Sim. Como skate, eu passeio de skate, não ando de skate. Né? Andar mesmo é quando você vai na pista, que vai dar um drop, vai andar mesmo de verdade. Hoje já fica um pouco mais difícil essa parte. É dois, eu também. Mantenho o grafite bem ativo, né? A questão de pintar em escada, a própria cultura do grafite, ela é um exercício bem grande, né? De você com as tintas e tudo mais. E não é uma coisa que você faz em 1 horinha, uma apresentação de 1 hora. Sim, dá uma né? O grafite você fica ali 8 horas, às vezes sol, chuva, enfim, carrega material. É uma... As pessoas que pensam assim, pô, eu vou ser grafiteiro, que saibam, né? Fiquem vocês cientes que é treta, mano. Tem que se dedicar, tem que aprender muita coisa de relacionamento, de conduta, de saber somar, saber ajudar, sabe, de parceria. Acho que o grafiteiro que não é chamado para participar de nada, provavelmente é aquele cara também que não chega junto, que só cria problema, que não troca ideia com ninguém, né? Sempre tem um, né? E sem contar que se o mano não tiver uma escada, na hora do pé nas costas é foda, mano. Na hora do pé nas costas é passado. É difícil. Bom, é isso. Então a gente vai finalizar nosso papo. E de verdade foi uma satisfação receber você. Você receber a gente aqui na sua casa, na verdade, né? E a gente poder estar conversando com vocês, de verdade, foi uma aula, um aprendizado. E, bom, só agradecer, de verdade, cara. Que joia, cara. De verdade, muito obrigado. Obrigado aí. Quer deixar algum recado pra galera, pros fãs? Sim. Tá, falar de algum projeto novo? Legal. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pra todo mundo aí que dedicou um tempo pra assistir. Ficou um bate-papo bem descontraído. Acho que eu não me preocupei em ser, assim, muito histórico ou muito nada diferente de uma boa conversa. Sim. E deixo vocês convidados a seguir a página da Terceiro Mundo. Ali haverão diversas situações interessantes e venham, quando possível, visitar o espaço organicamente. Vem visitar o Beco do Batman, vem conhecer aqui essa área da Vila Madalena, que é muito bacana, e as inúmeras situações que vão estar acontecendo aí nesse período próximo. Pode chegar. Vila Madalena é da hora. É nóis. Mais uma vez deixar aqui o agradecimento ao tio Lê, que mais uma vez está fortalecendo a gente aí na caminhada, tá ligado? Sim. Aquele abraço, Thay, Rigão, Leandro, tá ligado? Junto, né? Tá vindo mais novidade por aí, viu? Continua acompanhando. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Tá vindo muita novidade, então fica ligado aí, galera. E é isso, tamo junto.